amados de Deus, vamos para mais uma lição da Escola Dominical, através da revista da CPAD. Nós estamos na lição 10, do dia 6 de junho de 2021. Essa revista é a do segundo trimestre do ano. Nós vamos ver hoje o Ministério de Mestre ou Doutor. Nessa revista, nós estamos vendo todos os dons, né, que a Bíblia fala. Então, dessa vez, o Ministério de Mestre ou Doutor. Vamos para o texto áureo. O texto áureo é: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Está lá em Romanos 12, 6 e 7. Os dons estão principalmente na Bíblia, nos livros de Romanos e de Efésios, tá certo? Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por eles chamados para edificar a Igreja de Cristo. E isso é uma missão muito importante, né? Para que a igreja não venha a, vamos dizer, degringolar, a seguir outros caminhos, para que a igreja se mantenha na sã doutrina. Então, introdução. Primeira leitura bíblica em classe. Está lá em Mateus 7, 28, 29, está também em Atos 13, 1 e Romanos 12, versículos 6 e 7 e Tiago 3, 1. Vamos ler então Mateus 7. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, a Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Sabe que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja que enviou missionários, né? É uma igreja mãe. Então, vamos lá para Romanos 12, 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vamos lá para a introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa de correção, de cuidado, né? E o mestre, ele precisa ficar na sua função de ir corrigindo, ensinando, evitando que a igreja tome, vamos dizer, que se desvie de alguma forma. Então, tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Eu não digo só intelectualmente, mas ele deve se esforçar espiritualmente, orando, jejuando, buscando, para que seja aprimorado o ensino, para que a igreja realmente siga, né? Para que a igreja avance.
é uma tarefa importante, indispensável e exige muito de quem a desempenha. Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, seus ensinos, seus discursos eram inflamados pelo amor, né? Pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, né? Que não tinham amor pelas pessoas. Jesus não, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava dele. Ele era a própria verdade, né? Então, os que o ouviam só tinham duas opções, ou amá-lo ou odiá-lo. Era impossível você ouvir e ficar em cima do muro. Jesus transtornava a consciência do acomodado, né? E aquietava os corações dos perturbados. Segundo, o mestre divino. Em visitar a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, todo mundo conhece essa história de Nicodemos, que foi ver Jesus de noite. De noite por quê? Porque ele era uma pessoa importante e ele não podia ser visto indo atrás daquele que todos estavam falando que era vamos dizer, um subversivo, né? Então, ele foi ver Jesus de noite. Mas ele disse, olha, mestre, ninguém faria um negócio desse, essas obras que o senhor faz, se não viesse de Deus. Então, ele reconheceu o senhorio de Jesus e que ele vinha de Deus. E segundo, o mestre da humildade, né? Que foi que Jesus fez ali com os apóstolos para ensinar, para dar o exemplo. Ele lavou os pés e disse, olha, façam assim como eu faço. Então, para a época, para um mestre se dobrar, se ajoelhar e lavar os pés dos seus próprios, vamos dizer, alunos ensinados por ele, seria um assinte, seria um absurdo para os judeus. Mas Jesus disse, olha, estou dando exemplo, então faça assim uns com os outros. Né? Ele ensinou a humildade, né? Ele ensinou realmente de uma forma prática. Segundo, o ensinamento das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ir para o céu, Jesus disse o quê? Que ensinasse a todas as nações. Né? E o livro de Atos, ele ensina a obediência dos primeiros cristãos, da igreja primitiva, né? Que eles tiveram cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Tendo em vista a plena dedicação da igreja na palavra, o Senhor, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Então, não é todo mundo que tem esse dom. São aqueles que são escolhidos por Deus, que são capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho. Então, isso não significa que os que foram chamados assim se descuidem da parte intelectual, de buscar as escrituras, de orar, de vigiar, de buscar com afinco, ler, para se, vamos dizer, entender o momento que está passando a igreja, de se informar. Então, tudo isso é necessário que o mestre faça para aprimorar o seu dom, a sua capacitação que vem do céu, mas que nós temos que fazer a nossa parte, né? Que tem tudo, as coisas de Deus para com o homem são uma parceria. Nós sempre temos que fazer a nossa parte. E assim como o Espírito Santo foi enviado, ele é o próprio Deus que entrou dentro do nosso espírito quando a gente crê, para andar junto conosco. E a Bíblia chama ele de Paráclito, que é o levador da outra metade do peso.
Então, tem uma metade que é nossa. Seja o mestre, ele tem que levar a metade dele. E a metade dele seria realmente não se descuidar do ensino, de buscar as coisas, né? De buscar tanto as coisas espirituais como a capacitação intelectual para fazer isso. Segundo a doutrina dos apóstolos, o texto de Atos 2:4-2 informa-nos que os primeiros convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? E através deles o Senhor fazia muitas maravilhas, muitos sinais, confirmando o ministério. Terceiro, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras, eles foram os integrantes do colégio apostólico, né? A igreja começou nas casas. Né? Paulo começou não só nas casas, mas a pregar publicamente, tanto aos judeus como aos gregos. E ele pregava a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Deus havia preparado homens para ensinar e tinha levantado doutores na igreja de Antioquia, tá certo? O Pai Celestial, igualmente, ele deseja levantar mestres em nossas igrejas hoje. É muito importante, é muito necessário. Terceiro, a importância do dom ministerial de mestre. É uma necessidade urgente da igreja, né? Pessoas vocacionadas. Deus concedeu à sua igreja mestres. Então, esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã. Ao mesmo tempo em que desmascara os falsos, né, ensinos. Então, por isso que precisa de mestres. Mestres realmente vocacionados por Deus e abalizados completamente no que está acontecendo atualmente, para que não se deixem levar por doutrinas vãs, por qualquer vento de doutrina. Segundo, responsabilidade de um discípulo contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado ele termina quando o novo convertido é batizado. Muito pelo contrário, o discipulado está começando. É aí que precisam ser, os novos convertidos precisam ser discipulados para se firmarem, para não se desviarem, para não irem atrás de qualquer vento de doutrina. Então, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Terceiro, requisitos necessários ao mestre. Então, o que precisa, né? Qual é a capacitação para ser um mestre? Primeiro, é uma capacitação sobrenatural vinda de Deus, né? Então, ele precisa ser um salvo em Jesus Cristo, ele precisa ter o hábito de ler, principalmente a palavra de Deus, ele precisa ter um preparo intelectual, né, do que está acontecendo no mundo, ao seu redor, para que ele não seja despreparado. E ele precisa de um coração em chamas, ele precisa ter ardente amor por Jesus Cristo e pelas pessoas, né? Ele precisa alcançar as mentes dos corações. Ele precisa ter uma mente bem preparada e um coração em chamas e apaixonado por Jesus. E a conclusão, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Isso é um contrassenso. Isso é realmente um absurdo. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos, né? Então, não havia obreiro melhor preparado do que o apóstolo Paulo, né?
Ele soube conjugar o preparo intelectual e o poder do alto. É o que o obreiro deve ter. A capacitação sobrenatural, o poder do alto e o seu preparo, a sua parte. O seu preparo intelectual. Então, os homens precisam, para fazer isso, estar cheios do Espírito, né? Mas, do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Que Deus abençoe cada um.